Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Quero compartilhar com os irmãos hoje, a partir do verso 11 a 17, sobre o seguinte tema: a excelência da palavra ante a visita de Deus. Nós terminamos cantando agora que nós desejamos seguir com fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Absolutamente, de forma natural, nós não enxergamos. E eu gostaria então de conversar com os irmãos em breves minutos sobre a excelência da palavra ante a visita divina, a visita de Deus. O texto diz assim, no capítulo 7, verso 11: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, diz o texto que eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, além de dizer não chores, se aproximando daquele esquife, daquela maca, ele tocou, e parando todos aqueles que o conduziam, numa palavra de autoridade, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. A Escritura diz que aquele que estava morto sentou-se, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua querida mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levanta entre nós. Dizendo o que está escrito na Escritura Sagrada: Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, diz a Escritura. Vamos orar, incluir nessa oração um pedido que nos chegou acerca de uma irmã que carece de uma cirurgia, e nós vamos incluí-la nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, Tu és o Senhor da vida, o dono das nossas histórias. O Senhor é aquele que coloca no nosso caminho ambientes de vida, ambientes de desafio. O Senhor é aquele que tem palavra de autoridade. O Senhor é aquele que faz sossegar a alma inquieta. O Senhor é aquele que faz sossegar o mar revolto. O Senhor é aquele que abre não só mares, como no caso do vermelho, mas o Senhor também abre caminhos no deserto dos homens. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. O Senhor é o mestre aqui entre nós. É o Senhor quem tem a nos ensinar. E nós Te suplicamos mais uma vez que o Senhor fale conosco, que o Senhor aquiete a nossa concentração, como o presbítero Nailton orou, e nos dê condição de compreender o Teu falar no texto bíblico que foi lido, Pai. E entregamos esse pedido que chega agora desta mulher, que precisa de um milagre, Senhor. O Senhor tem a história dela nas mãos. Ninguém vai partir daqui antes ou depois. Todos nós somos recolhidos no tempo do Senhor. E dá esse entendimento para a Tua igreja, dá o entendimento para nós. Um entendimento, ó Pai, que em Cristo não há morte. Em Cristo a morte foi vencida. E isso é segurança para todos nós, Pai. A Ti oramos confiados na Tua palavra, e que o Teu Espírito a use para falar com cada um que está aqui presente, mas também os que se encontram em casa, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto que lemos, estes versos que acabamos de ler, tratam acerca de, novamente, um milagre
de Cristo, que é relatado somente no Evangelho de Lucas. Você não vê este milagre relatado em Mateus, você não vê relatado em Marcos, nem em João, mas o médico Lucas, historiador, ele relata este milagre. Esse milagre traz algumas particularidades interessantes, que à guisa de introdução me fez lembrar, ruminando esse texto essa semana, a história verídica de um pregador liberal que visitava uma igreja na África. E ele, ali visitando, de repente naquele ambiente de culto, ele ouviu o ministro pregando, dizendo que o mar vermelho se abriu e alguém no meio daquele auditório gritou o seguinte: louvado seja o Senhor, que conduziu todas aquelas crianças pequeninas pelas águas profundas do Mar Vermelho. Que grande milagre! O ministro, então, com tendências liberais, não crendo em milagre, ficou aborrecido com aquele grito, com aquela intervenção, e de modo bastante condescendente, educado, disse à congregação que os israelitas provavelmente estavam num pântano, com a maré bem baixinha, e que eles estavam simplesmente atravessando 15 centímetros de água. Em resposta a isso, a mesma voz que antes gritou, se levanta novamente, e em meio àquele grupo de pessoas salvas, também resolveu gritar novamente, dizendo: olha, louvado seja o Senhor. Afogou todos os egípcios em 15 centímetros de água. Que grande milagre! Louvado seja Deus! Existem milagres, irmãos, dentro do milagre. E como pastor, quantas vezes nós vemos milagres dentro do milagre? Em meio ao milagre, o Senhor salva. Em meio ao milagre, o Senhor converte alguém. Em meio ao milagre, o Senhor aproxima. Em meio ao milagre, o Senhor abre uma porta. Em meio ao milagre, nasce uma amizade. Em meio ao milagre, gestos são manifestados. Em meio ao milagre, relacionamentos rompidos, de repente começam agora, a partir daquele momento, não há o rompimento mais, mas unidade no meio da família, milagres dentro do milagre. E o texto está nos mostrando um Jesus Cristo compassivo, cheio de compaixão. E alguém definiu muito bem compaixão como a sua dor no meu coração. Compaixão é ter a dor do irmão no meu peito. E Jesus, de capa a capa na sua biografia, em Mateus, Marcos, Lucas e João, é um homem, é um Deus que manifesta compaixão. E a compaixão, ela está expressa nesse texto de forma muito intensa. Quando você abre em Lucas 7, você vê Jesus curando o servo de um centurião. Você vê Jesus, de alguma forma, trazendo vida a uma viúva angustiada, no sentido de que ela estava sem esperança. Você vê Jesus enviando mensageiros, diz o texto, a um profeta perplexo, e você vê um pecador arrependido e socorre todos eles, tudo no capítulo 7, porque Cristo tem compaixão. E eu não sei se nessa noite entrou alguém aqui nesse templo que precisa novamente olhar para a compaixão de Cristo. Mas eu lhe apresento, é esse Cristo que, diferente de nós, ele é a pura compaixão. Nós não. Por natureza não somos esses homens e mulheres que expressam compaixão. N exemplos os irmãos têm na sua história de vida, de momentos onde você viu que faltou compaixão na vida dos filhos de Deus. Mas esse texto mostra para nós o seguinte: Jesus Cristo entrando, verso 11, a uma cidade de nome Naim. E o que significa Naim? Naim significa formosa, agradável. E justamente neste lugar aonde Jesus está adentrando, diz a Sagrada Escritura, ele se depara com algo desagradável. Indo para um lugar que tem nome de agradável, ele encontra com algo desagradável, ele encontra com a morte.
sendo Ele o autor da vida, sendo Ele aquele que tem o controle de todas as situações. E nós tiramos aqui alguns detalhes curiosos, quando você lê o verso 11 e 12 do capítulo 7. É dito que Jesus dirige-se a essa cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e acompanhava Jesus também uma numerosa multidão. Então, haja vista que Jesus está chegando na cidade, você então pode guardar no coração que ele está acompanhado de seguidores, de gente que está seguindo a ele por motivos diversos, mas aqueles seguidores também que foram convocados por ele, fazem parte do colegiado apostólico, estão ao lado dele, e ele está aproximando ali do portal daquela localidade, e diz o versículo 12 que ao aproximar da porta, sai o enterro do filho único de uma viúva. Os cemitérios, naqueles contextos bíblicos, em alguns lugares sempre ficava do lado de fora da porta da cidade, e diz o texto que ali naquele portal acontece o encontro de Jesus, a viúva, a multidão que acompanha Jesus junto com seus discípulos, e está trazendo a outra multidão que provavelmente passou a noite com ela, consolando-a, e que de alguma forma talvez a conheceu aquele jovem, e estão indo para o cemitério local. E o texto diz que acontece esse encontro, como se aproximasse da porta, sai o enterro do filho único de uma viúva. Alguns comentaristas creem que por essa mulher está sendo visitada não pela primeira vez, mas pela segunda vez pela morte. Ela perdeu seu marido. Na cultura que ela vive, possivelmente agora ela é cuidada, amparada, também ajudada por aquele jovem, por aquela figura masculina no seu lar. E esse filho único que ela perde, e grande multidão da cidade indo com ela, diz a Sagrada Escritura que o Senhor, no verso 13, vendo-a, esse ato de Jesus ver ela no meio daquela multidão, possivelmente leva você a entender que Jesus, ele não somente enxergou, olhou, viu ela como mais um no meio. O ato de Jesus ver a essa mulher é um ver no sentido de enxergar aquilo que o homem não consegue enxergar, a sua dor. É ver com os olhos de quem realmente conhece. E ao vê-la dessa forma, diz o texto que ele se compadece dela. Ao enxergar dessa maneira, ele então diz a ela: não chores. E aí a Escritura nos mostra que ele faz algumas coisas como chegar próximo, tocar no esquife, que na nossa cultura é tocar no caixão, e isso trazia para ele algumas complicações. Por quê? Primeiro, eu gostaria então de conduzir os irmãos ao seguinte entendimento: a excelência da palavra ante a visita de Deus. O Senhor Jesus, ele é a palavra encarnada. Ele é essa palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E quando você observa esse Jesus parando diante de uma multidão, e a multidão que na sua impotência não pode fazer nada por ela, e a multidão que está com ele também não pode fazer nada por ela, ele está ali olhando aquela mulher de forma muito particular, e ele entende que aquela mulher, ela naquele dia, ela precisa dessa compaixão de forma muito íntima, muito particular, pessoal, e por isso ele corre alguns riscos, como por exemplo, o que a visita de Deus, pastor Carlos, nesse texto nos revela, na pessoa de Jesus? Primeira coisa que disse, compaixão. Por quê?
Porque você está diante de um texto onde a vida está se encontrando com a morte. E nessa batalha, o homem natural, ele pensa que a morte vai prevalecer. Quem não tem esperança de coisas eternas, diante de um texto deste, diante da morte, diante do terror chamado morte, que todos os dias, quando você liga o seu smartphone, quando você abre num site local, num portal, você se depara com esta morte visitando alguma realidade. Ontem eu ia para um casamento, celebração, alegria, vida, e em meio ao caminho para essa celebração de casamento, de 2 jovens sonhadores, para ao meu lado, um carro funerário, com mais 8 veículos atrás, e veio ao meu coração, o que o pecado fez? E continua fazendo. Mas o meu olhar para a morte é diferente do olhar daquele que não tem esperança, porque aquele que não tem esperança, ele vê a morte como um fim. Talvez como o poeta português que já citei aqui, Fernando Pessoa, a morte é uma curva da estrada. Mas quando eu olho para aquele ambiente, eu vejo a dor, eu vejo o que o pecado fez, mas ao mesmo tempo eu vejo, indo para um casamento, a celebração que um dia haverá entre a noiva de Cristo e o Cristo, entre o nosso Redentor, que está preparando uma noiva sem mácula nem ruga, que está todos os dias moldando você e a mim como partes ou integrantes de um corpo místico, de alguma forma, nos dando vitalidade, nos dando força, para em meio às nossas inúmeras fraquezas, nós não desistimos como os demais que não têm essa esperança. E diz o texto bíblico que aqui acontece esse encontro também. Mas a visita de Deus, ela revela compaixão, e o profeta Isaías nos mostra que Jesus Cristo, foi Ele quem venceu essa morte. Foi Ele o primeiro a, de alguma forma, vencer a morte de forma cabal. Quando você abre no livro de Isaías, no capítulo 53, verso 7, está escrito lá que Cristo, como cordeiro, Ele foi conduzido ao matadouro e Ele não abriu a boca. E quais foram as últimas palavras de Cristo antes da morte? Ele declarou 7 frases. E todas as vezes que a minha carne, ela tenta de alguma forma me envergonhar muitas vezes, eu olho para a cruz e olho para as palavras do Cristo na cruz. Mas pastor, eu não sou familiarizado com a Bíblia, quais foram as 7 palavras de Cristo na cruz? Eu te ajudo. Primeiro, na cruz do Calvário, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Antes de se entregar, antes de vencer a morte com seu sangue, a primeira fala dele é: Pai, perdoa a ignorância deste mundo vil e mau, porque eles não sabem o que estão fazendo. A segunda palavra dele foi olhar para o lado, ver 2 indivíduos que, pagando por seus equívocos, erros, suas atitudes, estão também do mesmo jeito que ele, ao meio, um ao lado, um à direita, outro à esquerda, e ele olha para um, para outro, e a Escritura nos diz que depois de uma fala singela de um deles, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a segunda palavra, preocupar com quem está ao lado. Entender que o paraíso não é um lugar feito para o eu, para mim, mas é para nós. É um lugar comunitário. A terceira palavra de Cristo na cruz é quando ali no ato daquele momento ele se sente também desamparado, dizendo: meu Deus, por que
me abandonaste, carregando o teu pecado e o meu pecado. Ele se sente abandonado, mas ele clama duplamente: meu Deus, por que me abandonaste? A quarta palavra é quando ele olha para sua mãe Maria, seu discípulo amado João, e ele preocupa-se com Maria, mesmo no ato de dor, ele preocupa com aquela mulher que limpou as fraldas dele, deu banho nele, viu ferpim entrar na mão, tirou, cuidou. Aquela mulher que possivelmente ele amamentou nela. Ele olha para ela e diz: mulher, você vai ficar sozinha, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ensinando o que para a gente? Que é possível amar, independente de sangue. É possível em Deus o amor ir além da questão biológica. Por isso, quando você vê um pai e uma mãe que adota alguém, lembre-se, é possível amar e ser amado. A outra palavra que Cristo diz é, número 5, tenho sede. Eu tenho sede. E quando ele diz tem sede, devolvem a ele algo que ele prefere não beber. Mas ele tem sede. E essa mesma palavra ele continua ainda tendo para com a igreja: eu tenho sede, sede de compaixão, sede de alma, sede de vitalidade espiritual na vida do meu povo. Eu tenho sede. A sexta palavra ele declara: tudo está feito, está consumado. E a sétima palavra: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que a compaixão de Cristo ensina para nós? Ensina a gente a abraçar aquilo que não vai passar e a gente caminhar entre as coisas que vão passar. Vou repetir. Eu e você todos os dias, amanhã começamos uma segunda, terça, quarta e vamos até fim de semana. Muita coisa vai atravessar o seu caminho, mas o grande desafio na vida, meu irmão, eu estou te lembrando em nome de Jesus Cristo, é que você e eu, nós caminhamos entre aquilo que vai passar, mas a gente tem que abraçar, é aquilo que não passa. As minhas palavras não passarão. A excelência da palavra ante a visita de Deus não vai passar. E diz o texto, meus irmãos, que Jesus deixou o Espírito Santo. Para quê? Para ajudar a mim e a você na peregrinação nossa. Para nós entendermos que muitas vezes nós vamos precisar de consolo. E esse Espírito Santo usa da sua palavra para nos consolar, mas usa gente também para nos consolar, usa canções que a gente ouve no momento tão desafiador, e aquela canção nos ajuda a ser consolado nas nossas amizades, nas realidades mais diversas, como às vezes até mesmo dentro de um funeral, chorando a morte de um ente querido, e de repente chega um abraço de alguém que te ama, você é consolado, porque tem aquela pessoa, o Espírito Santo. Agora, a visita de Deus, a segunda coisa que faz conosco, traz restauração à vida. Nenhum sacerdote estava ali. Por que será? Aquela mulher está saindo de Naim, não tem um sacerdote acompanhando ela. E eu aprendo que esses sacerdotes, segundo Números 19, de 11 a 16, não precisa abrir, eles não podiam tocar em morto. Para que correr risco de esbarrar, ficar durante um ano sem poder exercer o ofício sacerdotal no templo? Não, distância de ambiente de morte. Essa é a lei mosaica. Mas curiosamente, Jesus ele não só parou aquele sepultamento, como ele diz o texto, ele tocou o esquife. E ele toca
mostrando que ele tem afeto. E ainda hoje eu acredito que ele continua parando e erguendo muita gente que está vivendo as suas mortes em vida. Como? Trazendo vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados, dando a estes que estão mortos em delitos e pecados o perdão, porque o Evangelho continua trazendo desviados para o caminho, porque nós às vezes pensamos que fulano está desviado, atribuindo que essa pessoa está fora do ambiente eclesiástico, mas essa palavra tem algo muito mais profundo, porque nós não sabemos quem são os genuinamente desviados do caminho, mas sabemos que todos esses que estão eleitos, mas desviados do caminho, por um tempo, o Senhor garante que ele não é como os sacerdotes hebreus. Ele diz no texto que ele continua usando os seus meios de graça, tocando, parando e não importando com as cerimônias, sejam elas quais forem. E louvado seja Deus por esse Cristo. A terceira coisa que a visita de Deus nos ensina e restaura está no verso 16, quando diz o texto que todos ficaram possuídos de quê? Temor. E glorificavam a Deus. O que é ser possuído por um temor? É possuído de medo? Não. Mas é possuído de um senso de reverência diante do sagrado. E eu faço uma pergunta para o coração dos meus irmãos: como anda o meu e o seu nível de reverência ao sagrado? Te ajudo. Quando, por exemplo, nós conversamos sobre coisas sagradas, com, por exemplo, piadinhas com o nome de Jesus, a gente se sente bem? Quando a gente vê alguém de ambientes diferentes, talvez, do que nós professamos, como o neopentecostalismo, o pentecostalismo, qual é a nossa atitude? Como nós falamos desses irmãos? Quando nós vamos para um ambiente de culto, o estilo de roupa que a gente usa é decente? A quem eu quero chamar a atenção? Porque quando eu vejo que a visita de Deus no texto gerou um temor, possuídos de temor. E esse lance do temor é lindo, porque todas as vezes de Gênesis a Apocalipse que você vê alguém com temor, não é com medo, não é caindo para trás num transe, mas é caindo de frente com o rosto no chão, entendendo que está diante de algo muito maior que a vã mentalidade dele possa crer. De maneira que quando nós estamos, meu irmão e minha irmã, com 2 ou 3 irmãos, em nome de Jesus, falando de coisas santas, sem sombra de dúvidas, a gente precisa de pedir a Deus que restaure em nossa vida a sensibilidade do temor a Ele, possuídos de temor. Vivemos um tempo de muitas programações, uma delas recentemente, visitando a Igreja do Brasil, Impacto Radical. O que é Impacto Radical? É ser possuído de temor. Se eu vou para um ambiente, passo 3 dias naquele lugar e não volto, a minha vida não muda, não me torno um filho melhor, mais obediente, que honra meu pai e minha mãe, pagando as contas que devo, se eu não tenho essa preocupação, vira somente um evento, e o evento passa. Mas a Escritura nos mostra, irmãos, que culto é muito mais do que 7, 8 e meia. Culto é vida. A sua vida é um culto, louvado seja Deus. A minha vida é um culto, e a forma como a gente lida, com toda certeza, com aquilo que Deus trata no nosso ego, é de alguma forma o grande desafio que esse texto também nos mostra, que todos ficam possuídos de temor, glorificam a Deus e dizem: tem um grande profeta, se levantou aqui entre nós e Deus visitou a gente. E eu aprendo citando John Owen, falando sobre as desculpas do nosso ego pecador. O que é isso? O que é ego?
De vez em quando o seu ego, ele é tocado, e você logo reage. Por exemplo, John Owen diz o seguinte: quando o outro não faz, ele é preguiçoso. Mas quando eu não faço, eu sou muito ocupado. Quando o outro fala demais, encrenqueiro. Quando eu falo, eu estou criticando construtivamente. Quando o outro insiste num ponto, ele é insistente, teimoso. Eu não, eu sou firme. Quando o outro não cumprimenta, lá, convencido. Quando eu não cumprimento, rapaz, sou distraído. Quando o outro fala sobre ele mesmo, egoísta. Quando eu falo, eu tenho que desabafar. Quando o outro se esforça para ser agradável, gente boa, cumprimenta, segunda intenção. Quando eu me esforço, eu sou gentil, né? Quando o outro faz alguma coisa sem ordem, ele está sempre se excedendo, Quando eu faço, eu estou tendo iniciativa, eu sou proativo. Quando o outro progride, roubando, oportunista. Quando eu progrido, é fruto do meu trabalho. Quando o outro leva muito tempo, ele é lento. Quando eu levo muito tempo, eu sou cuidadoso. Quando o outro é mal educado, ele está sendo rude. Mas quando eu sou mal educado, eu estou sendo original. Quando o outro agrada o chefe, bajulador. Quando eu agrado o chefe, eu sou proativo. Quando eu ajo com firmeza, é porque eu sou líder. Quando o outro tenta remediar, ele é covarde. Quando eu tento, eu sou diplomata. Isso foi escrito no século XVI, irmãos. E esse homem chamado John Owen disse que ele tinha essas lutas. E me arrisco a dizer, partindo do princípio desse que vos fala, que todos nós temos essa luta de mortificar o pecado diariamente, porque se nós não matamos isso pela palavra e a excelência dela, ela vai nos matar. A visita de Deus restaura o temor. A visita de Deus, última coisa, restaura a proclamação do Evangelho. O versículo final diz que a notícia a respeito dele divulgou-se pela Judéia e pela circunvizinhança. O milagre aconteceu, mas não é um milagre pelo milagre, é um milagre dentro do milagre. E qual é o milagre dentro do milagre? O texto diz, essa notícia a respeito divulgou-se pela Judéia, ou seja, você já viu fogo numa lenha seca? Eu creio que já. Alguns aqui sabem o que eu estou falando. E é assim que precisamos pensar nas boas notícias. As boas novas devem ser por nós assim anunciadas, porque não vai haver vida avivada se o nosso interior não for incendiado por uma obra do Espírito Santo, por uma excelência da palavra dentro de nós. Por mais nobre que sejam as conversas que nós tenhamos com os nossos amigos, nada vai ser mais excelente do que falar de Cristo. E eu e você somos chamados a proclamar Cristo, como Salomão disse em Provérbios 11:30, que o fruto do justo é como uma árvore linda, uma árvore de vida, e aquele que ganha almas, ele é sábio. Provérbios, capítulo 11, verso 30. E eu conclamo você para a gente concluir, em qual multidão você tem feito parte? A multidão que sai com a viúva, indo para o cemitério, mas não pode fazer nada por ela. A multidão da morte, a multidão que de alguma forma não está indo para a cidade como Jesus estava indo para a cidade. A multidão ali estava saindo da cidade. Mas a carta aos Hebreus diz que quem está em Cristo aguarda uma cidade que não é uma cidade permanente. E louvado seja Deus, porque nós não estamos mais mortos em delitos e pecados, sobre a condenação de Deus. Você viu o encontro de duas multidões, e você viu o encontro de dois filhos únicos. Um filho único, morto. Mas você vê o outro filho único, unigênito do Pai,
dando a vida. E esse Filho único do Pai é Ele que na sua palavra traz vida. Aquele Filho que está deitado, morto, deitado numa maca, mas que diante de uma dor, Jesus para tudo ali, e na sua palavra de ordem diz: jovem, eu te mando, levanta-te, levanta-te. Louvado seja Deus. No meu pastorado, certa feita, indo numa visita numa região da Vargem Grande, entre Jequitibá e Espera Feliz, eu estava acompanhado no carro de um irmão chamado Lelei. Hoje ele é diácono, na época não era. Lelei ficou internado 30 dias. Por quê, pastor? Paraglider. Achou que tinha asa, irmãos. Foi no Alto Caparaó, um vento pegou, jogou ele na pedra, irmãos. Lelei passou 30 dias no hospital. Fui visitar Lelei um dia. Lelei estava parado. Aí oramos. Lelei, eu perguntei: Lelei, você vai voltar a voar, Lelei? Ô pastor, eu vou. Falei: rapaz, você está brincando? Eu vou até hoje, irmãos. E aí nesse dia, na visita, Lelei falou para mim algo muito curioso. Ele falou assim: pastor, aquele dia que você foi visitar, uma coisa muito curiosa aconteceu. O médico chegou lá no quarto, nós estávamos uns 4 naquela enfermaria, e quando o médico chegou, eu falei para o médico, quando eu saísse de lá, eu ia levar mandioca para ele, eu ia levar couve para ele, eu ia levar alface para ele, e todo mundo que entrava lá, eu prometi levar laranja, na época de laranja. Eu falei: olha, Lelei, que legal. Só pastor, que você acredita, depois que eu saí de lá, eu nunca mais voltei lá? Falei: sério, Lelei? Aí ele falou assim: e eu aprendi, pastor, que uma coisa é o homem deitado, outra coisa é um homem de pé. E essa frase ardeu no meu coração. Uma coisa é um homem quando está deitado, outra coisa é quando um homem está levantado e com as pernas boas e com saúde. Aqui tem um homem deitado, uma mãe sofrendo. Que nós não sejamos desses que só são movidos quando nós estamos deitados, com dificuldade, mas que a gente possa valorizar as visitas de Deus e a excelência da palavra nos bons tempos, não só no inverno, mas também no verão da nossa existência, em nome de Jesus. Que Deus dê um coração novo para nós, irmãos, todo dia, e Ele tem para nós, com certeza, isso. Um avivamento genuíno, pessoal, no coração de todos nós que ansiamos isso. Nós vamos orar, e nós vamos nos colocar de pé para concluir esse momento de celebração, de vida entre nós, com aquela canção: dá-me um coração igual ao teu, e se tu, Senhor, olhares para nós, não vai perceber nada de bom, como nós falamos nessa canção, mas em Cristo, Ele pode nos dar um coração novo. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, obrigado, porque essa palavra alimenta a nossa vida, Senhor. Obrigado pela excelência da palavra, que revela para nós compaixão, a restauração do temor, revela para nós a restauração da proclamação do Evangelho, e de alguma forma restaura a vida, mesmo quando nenhum sacerdote estava ali. O Senhor, que é o sumo sacerdote, o Senhor tocou naquele esquife, preferiu ajudar o homem morto do que permanecer cerimonialmente puro. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho.